Meus caros, é a primeira vez que eu estou no Brasil e, como consultor de comunicação, uma das coisas que mais me chocou foi que, alguns dias que eu passei no Rio de Janeiro, mais de metade das pessoas com quem eu falei respondiam-me em francês, em espanhol ou em inglês. Eu não sei o que é que se estava a passar. Não compreendiam eu que falava português. E eles ficavam muito admirados. Mas você está com um sotaque diferente, não é? Eu não percebo isso. Então eu fiz para mim próprio uma promessa que era: não, eu não vou falar em português do Brasil com o sotaque do Rio de Janeiro assim meio meloso, nem pensar. Não. Eu vou falar no meu próprio sotaque, mas vou tentar falar um pouco mais devagar. Porque eu acho que tem aqui uma mensagem importante para vocês, principalmente para aqueles que são estudantes da UDESC, que quando estiverem a sair da universidade procurarão eventualmente um emprego numa empresa. E aqueles de vocês que o fizerem, provavelmente estão à procura de um emprego bom, estável, bem pago, com bons benefícios, eventualmente criar uma carreira naquela empresa ou noutra, eventualmente ir mudando, sempre a pensar em novas responsabilidades, melhores salários, eventualmente liderar uma equipa, liderar um departamento, talvez ter um carro da empresa, um bom seguro médico, talvez, até mais do que isso, ter uma formação, tal como um MBA pago nos Estados Unidos ou na Europa, alguns. Eventualmente, sonho dos sonhos. Chegar a CEO. Era incrível, não era? E aqueles de vocês que têm esses sonhos, por favor, sigam-no. É importante ter esse sonho. É importante tentar sempre alcançar algo. Mas, no entanto, como nós temos, o tema deste evento é eventos de mudança, às vezes vêm turbulências. Às vezes acontecem coisas que nós não estamos à espera. A empresa pode, de repente, achar que o nosso trabalho já não vale a pena, há uma reorganização, ou a empresa é comprada por outra e, quando houver uma espécie de otimização de recursos, ninguém precisa daquele trabalho feito 2 vezes, ou por 3, ou algo assim, então algumas pessoas naturalmente são otimizadas e saem da empresa. Ou então a empresa até pode ir à falência. Isto pode parecer um bocado difícil e raro, mas acontece com alguma frequência. Essa turbulência acontece. Essa turbulência também acontece connosco. Nós já percebemos, ao fim de algum tempo de trabalhar em empresas, que, francamente, algumas são um bocadinho desumanas com os seus colaboradores. Muito francamente, percebemos que nós deixamos de ter tempo, deixamos de ter controle. O nosso chefe um dia diz uma coisa, no dia seguinte diz uma coisa diferente. Estas coisas acontecem naturalmente. Alguns de nós conseguimos, inclusivamente, pensar no pior das situações. Chega a uma determinada altura, depende, em alguns casos, 30 e muitos anos, noutros casos 40 e poucos, chega àquela que é chamada a crise de meia-idade. E as pessoas começam a pensar: será que este trabalho que eu estou a fazer contribui para o meu propósito? Será que aquilo que eu estou a fazer vale a pena? Está a fazer algo de útil para a comunidade, para o país, para o mundo? E quando esta preocupação nos assola, nós temos aqui várias possibilidades, várias coisas que nos podem acontecer. A primeira que pode acontecer é totalmente ignorar. E muitas pessoas fazem-no e com muito sucesso, e eu acho isso francamente espetacular. Porque se eu o conseguisse fazer, eu seria uma pessoa muito diferente. A verdade, muitas vezes, é que quando nós finalmente conseguimos ultrapassar essas dificuldades, eventualmente porque deixamos de ouvir essa voz interior que nos levava para um caminho talvez mais incerto, mais volátil, continuamos a nossa carreira e vamos chegar à reforma felizes, com uma boa reforma, está tudo bem. Há outras pessoas, no entanto, que continuam a ouvir essa voz, ficam ao mesmo tempo nessa organização, e aquilo que vai acontecer, mais tarde ou mais cedo, na verdade mais cedo que mais tarde, é que estas pessoas vão tornar-se mais, chamar azedas talvez, negativas, frustradas. São aquelas pessoas que são 9h30 da manhã, uma segunda-feira, e vão para o Instagram postar odeio segundas-feiras. Aquelas pessoas que esperam toda a semana pelo fim de semana. Esperam mais de 1 mês, ou 2 ou 3, pelas próximas férias. Ou em alguns casos de pessoas que nem chegaram aos 40 anos e já dizem: nunca mais chega à reforma. E vocês já imaginaram o que é desejar que a nossa vida faça uma espécie de fast forward até o momento daqui a 10 ou 20 ou 30 anos em que finalmente vamos poder descansar? Isto não parece assim um bocadinho exagerado? Mas é o que acontece.
Há outras pessoas ainda que fazem algo bastante diferente e eu admiro-as imenso. Eu conheci, por exemplo, um diretor de tecnologias de informação que decidiu largar tudo, quase de um dia para o outro, e decidiu ir criar porcos no país de Gales. Era um colega meu no Reino Unido, decidiu largar tudo e foi criar porcos e vender os porcos para, sei lá, para bacon, imagino. Houve outro, diretor de recursos humanos. De um dia para o outro desapareceu, ou pelo menos deve ter dado antecipação suficientemente à organização, mas nós não sabíamos. Descobrimos-lo meses depois a liderar, ou dono de uma escola de scuba diving, portanto, de mergulho, nas Caraíbas. Espetacular. Ou então aquela pessoa que largou tudo para reabilitar aquelas vinhas que os pais ou os avós tinham deixado. Então deixou tudo para criar aquelas vinhas, ir atrás daquele sonho. O primeiro ano faz 100 litros, no segundo faz 500, no terceiro faz sabe-se lá quanto. Ou então, caso mais radical que eu conheço, de uma família que pai e mãe se despedem, tiram os filhos da escola, vendem a casa, vendem os carros, compram um veleiro e vão dar a volta ao mundo, sem data de retorno. E estas coisas acontecem muito frequentemente, pelo menos para quem consegue, pelo menos para quem tem algum poder económico para o fazer. Mas isto parece-me um pouco radical, porque há pessoas que não têm essa possibilidade. O que é que nós podemos fazer em vez disso? A mim parece-me que se há pessoas que estão dispostas a largar tudo, também há pessoas que estão dispostas a apostar em tudo para conseguirem ser o melhor possível, os melhores profissionais possível, mas num contexto diferente. E é aqui que entra a minha história. Há alguns anos eu trabalhava numa destas empresas, estava muito feliz, acreditem, mas ao mesmo tempo já a sentir essas dificuldades do dia-a-dia, da falta de tempo, da rotina. Quando uma empresa que nos estava a visitar num programa de intercâmbio de experiências e de conhecimento, estávamos na hora do almoço e à volta de uma francesinha no Porto, quem sabe que é uma francesinha vai adorar, quem não sabe, procurem no Google, perguntaram-me: Norberto, já pensaste em tornar-te consultor? E eu: já pensei, mas eu não respondi. Porque eu nunca tinha tido a coragem de dar o passo em tornar-me de facto um consultor. Consultor, no fundo, naquele contexto, para mim, o que significava era alguém que estava disposto a pegar nos seus conhecimentos, na sua experiência, já na altura vasta, de certa forma, mas pô-la não ao serviço de uma empresa, mas ao serviço de várias empresas, de várias organizações. E, portanto, aquele silêncio que se seguiu à pergunta era um silêncio de vergonha, de alguém que não tinha sido capaz de dar aquele passo, mas que sentia que precisava de o fazer. Não passou muito tempo, diria que não mais do que um ano e meio, até que eu finalmente dei esse passo. E, em maio de 2018, oficialmente tornei-me num consultor e num formador na área, precisamente, de comunicação. Trouxe-me imensas vantagens. A primeira, acabei com a rotina. Eu nunca mais tinha que ir para o emprego e estar num certo escritório às 9 da manhã até às 6 da tarde a fazer um trabalho que eu podia fazer em casa. Não, eu agora dizia quando é que eu queria trabalhar. Eu podia trabalhar não para uma pessoa, não para uma equipa, não vendo as mesmas pessoas todos os dias, mas vendo pessoas diferentes todos os dias. Quem trabalha em escritórios saberá aquele efeito estranho que é: nós estamos ao lado de uma pessoa, olá, bom dia e tal, depois saímos, voltamos, olá, e depois voltamos, saímos, voltamos e cruzamos com as mesmas pessoas todos os dias. E ao fim de algum tempo, esses olás perdem força, perdem alguma credibilidade até. Agora é completamente diferente. E eu vejo pessoas diferentes todos os dias. Outra vantagem é que eu deixei de ter um chefe. Na verdade, eu tenho o pior chefe de todos, eu próprio. Porque agora pelo menos tenho essa capacidade de decidir o que é que eu quero fazer. Se estivermos numa empresa, numa organização, e hoje em dia acontecem muitos destes eventos de mudança, nós temos que confiar o nosso destino, pessoal, profissional, na liderança daquela organização. E se essa liderança estiver errada? Vamos direto ao iceberg? Todos juntos? Porque isso acontece com alguma frequência. Aqui, de certeza, no Porto, com certeza, em Portugal, acontece em todo lado. Mas quando nós somos independentes, quando nós somos responsáveis pelo nosso próprio destino, nós não temos ninguém a mais a quem culpar ou a responsabilizar, senão nós mesmos. E acreditem, isto por um lado pode parecer assustador, por outro lado é a coisa mais libertadora que pode existir. Há imensas outras vantagens.
Eu diria que aprendi mais a ser consultor em poucos meses do que durante mais de 20 anos que trabalhei para grandes empresas. Porque sermos autónomos, sentirmos a responsabilidade sobre o nosso próprio destino, é provavelmente aquele aspecto que nós podemos mais orgulhar-nos das nossas carreiras, do nosso profissionalismo. É quando nós somos capazes de dizer o que é que nós achamos que queremos fazer num determinado projeto e, perante agora uma pessoa que não é o nosso chefe, mas que é o nosso cliente, olhamos para essa pessoa com o mesmo nível de olhar, em vez de ser de um olhar de baixo para cima, como muitos chefes pedem ou exigem que seja. E a partir do momento em que nós somos respeitados de uma forma mais frequente e mais profunda do que quando nós temos uma relação de subordinidade para uma chefia, isso faz com que nós sejamos mais ouvidos, sejamos mais tidos em consideração e o nosso profissionalismo não é tão posto em causa. Isto parece que é tudo coisas negativas, mas não é. Na verdade, aquilo que eu vos quero dizer é que o trabalho independente é uma boa saída, para além daquelas três que já vos dei. A primeira era ignorar aquela voz interior. A segunda era ouvir a voz interior e mantermos no mesmo sítio e tornarmos pessoas azedas. A terceira era desistir de tudo. E eu acredito que esta quarta é uma excelente oportunidade para aquelas pessoas que têm a possibilidade de utilizar o seu conhecimento e a sua experiência e pô-lo ao serviço, não de uma empresa ou organização, mas de dezenas ou de centenas por ano. E quando isso acontece, nós percebemos, temos o melhor feedback possível. Nós percebemos que estamos a fazer algo de bem e que conseguimos replicar para aquilo e para outra mais meses e mais vezes. E quase que produtizar isso. E por isso ao nosso serviço. E por isso ao serviço da comunidade. Uma outra vantagem que não mencionei de uma forma completa e que tem que ser mencionada é que a partir do momento que nós temos mais tempo livre, nós conseguimos dedicar o nosso tempo a mais causas. Uma grande parte do meu tempo, eu diria mais de metade do meu tempo acordado, é dedicado a voluntariado. Nomeadamente através da organização do TEDx Porto, ajudando outras pessoas a comunicar, mas de uma forma baseada em voluntariado, ajudando em situações de apoio à comunidade. E algo que eu nunca conseguiria ter feito se estivesse numa organização em que eu tivesse que estar no escritório àquelas horas, ou mesmo que não estivesse, que eu tivesse que sentir a obrigação de o fazer. Quando nós finalmente estamos livres desse peso e conseguirmos libertar-nos para algo bastante que nos possa ajudar a nós pessoalmente e para a comunidade, como eu acabei de referir, e ainda é mais do que isso, quando nós nos apercebemos que somos capazes de criar valor, que aprendemos tantas coisas como criar valor, conseguirmos ultrapassar ansiedades, aquelas ansiedades que dizem, será que no próximo mês eu vou conseguir ter o mesmo nível de trabalho que me vai conseguir manter? Sim, isso vai acontecer. Basta que nós sejamos excelentes, que tenhamos a atitude que ouvimos aqui hoje falar, que tenhamos a capacidade de dar, de sermos generosos. Eu acredito sinceramente que a partir do momento em que nós estamos em organizações a aprender tantas coisas que podem ser postas ao serviço de outras organizações, nós chegamos àquele ponto chamado ponto rebuçado, em que nós estamos prontos para dizer: eu agora consigo ganhar asas, eu vou estender essas asas e vou saborear o vento. Porque o vento, essa incerteza que nos traz, quando nós vamos a favor do vento, nós vamos sempre, de certeza absoluta, encontrar lugares cada vez melhores. Eu espero que vocês também encontrem isso. Que não julguem que algumas das coisas que eu vos disse hoje, especialmente, de novo, virado para aqueles que são estudantes da UDESC, e que pensam, Norberto, mas essas coisas estão lá muito ao longe, isso não vai acontecer. Na verdade, pode acontecer, e quando acontecer, já é tarde demais. Muitas vezes aquilo que acontece é que nós deixamos o tempo passar e o tempo voa. Quando nós nos apercebemos, já tanto tempo passou que já podemos estar num daqueles modos de negação, mais negativos, ou naquele modo de eu vou mas é sair daqui para ir criar porcos no país de Gales. Eu tenho a certeza que nós todos conseguiremos encontrar isso. Todos nós procuramos, no fundo, a felicidade. Não só aquela felicidade vazia, mas uma felicidade através da competência e através da excelência. E é aqui este que é o desafio que eu tenho para vocês. Que ponham a vossa excelência, o vosso conhecimento, a vossa experiência ao serviço do maior número possível de pessoas, de comunidades. E vocês vão ver o quão transformador isto é nas vossas vidas.